Vamos lá, galera, estamos nas nossas aulas de Química Orgânica, agora vamos resolver os exercícios do efeito indutivo. Nós tínhamos parado nesse exercício 259. Sobre o etanol, é correto afirmar-se que não é um ácido porque, ao se dissolver em água, não libera íons H+. Não é miscível com água? Pô, aqui já está errado, né? A letra A eu vou pular porque é a verdadeira, gente. O ácido, ele precisa ionizar H+, e o etanol não ioniza. Mas o porquê que não ioniza nós já vamos mostrando. Mas letra B, não é miscível com água. Mentira, né, gente? Etanol tem ponte de hidrogênio que estabelece com água, então errado, letra B. Letra C, é uma base, pois apresenta um grupo OH na molécula. Aqui é sacanagem, gente. Moléculas da inorgânica têm a base, né, NaOH, por exemplo. E o fato de ter OH não quer dizer que tudo que tenha OH seja base. O OH na orgânica chama-se hidroxila, enquanto que o OH na inorgânica, é o hidróxido. Então tem essa sacanagem aqui. Vamos lá, 259, né? Vamos aos poucos. Vou pegar o etanol, molécula clássica, 2 carbonos, CH2, e aí vem um OH. Esse grupinho aqui, ele é chamado hidroxila. Na orgânica tem esse nome, hidroxila. Hidroxila. Mas que coisa, hein? Escrever e falar ao mesmo tempo é difícil. Hidroxila. Enquanto que NaOH, né, quando dissolvido em água, libera este grupo OH-. É um ânion, é diferente. Isso aqui é o hidróxido. Difícil, né? Mas é um fato que ele quis brincar. A gente viu que a polaridade não rola, né? Não tem nada a ver essa história de que não é miscível com água. Não é um composto aromático, como diz ele aqui, não tem anel benzênico. E por ser pouco reativo, só sofre reações de substituição. Gente, ele não é pouco reativo, né? Dependendo das condições ele pode sim reagir, mas ele não sofre reação de substituição só, né? Dá para rolar aquelas reações de desidratação, né? Ou a eliminação que nós tínhamos visto. Então tem alguns absurdos aqui. A letra A é a melhor, não é ácido porque ao se dissolver em água não libera H+. O fato de dissolver H+, está vinculado a outra função, é o ácido, vamos pegar o ácido etanóico, que tem esta capacidade de de ionizar H+. Primeiro, né, a ligação é um pouco enfraquecida, o grupo carbonilo atrai elétrons, e a estabilidade do ânion, né, existe um efeito de ressonância, que faz com que este grupo fique estável, ou seja, o ânion, né? Então, diferenças razoáveis entre etanol e ácido etanóico. Letra A para nossa primeira questão. Segunda, Unicamp. Um dos átomos de hidrogênio do anel benzênico pode ser substituído por CH3, OH, cloro ou COOH. Escreva as fórmulas e os nomes dos derivados benzênicos obtidos por meio destas substituições. Tá, então vamos lá com calma, gente. 260. A gente tem, primeiro, que tirar um grupo Hzinho do anel benzênico, bota CH3, coloca agora OH, a hidroxila, depois coloca cloro, depois do cloro colocaremos o grupo ácido carboxílico, COOH, né, que lá está resumido, aqui eu vou deixar explícito. Então esse seria o item A. Ele pede também os nomes, né, além das fórmulas e os nomes. Esse aqui é o metilbenzeno, conhecido como tolueno. Esse aqui é um fenol, né? A gente pode chamá-lo de
hidroxibenzeno, mas não. Aqui clorobenzeno. Clorobenzeno. E esse aqui é o ácido benzoico. Caras muito famosos na química orgânica, né? Letra B. Quais desses derivados têm propriedades ácidas? Muito bom, vamos lá. Primeiro detalhe, né? Ácido sempre vai ter propriedades ácidas, né? Ele vai liberar H+, pelo próprio nome subentende-se. Os motivos, o mesmo que eu expliquei aqui atrás. A carbonila exerce uma atração para com os elétrons, enfraquecendo a ligação OH. Essa ligação ficando fraca, o H sai. Liberado, sobra um ânion que tem um efeito de ressonância que o estabiliza. Então o ácido benzoico ele contempla tudo isso. Ele inclusive é o mais forte dos ácidos aqui. Nós vamos ver que tem dois, certo? O primeiro deles então é o ácido benzoico. Esse aqui é o ácido pelo próprio nome em si, né? Ele é ácido. Ele não pede para explicar, mas simplesmente quais são. Na sequência, você pode afirmar que o fenol ele é também ácido. Existe uma certa estabilização do ânion fenolato, né, que seria a partir da liberação do H+, que é gerada pela ressonância do anel benzênico, que garante uma certa estabilidade do ânion. Esses efeitos de ressonância que são complicados, né? A princípio, o ensino médio não necessita que decore isso, certo? Mas aqui explico apenas para deixar claro para todos, né? Caso você tenha dúvidas, vai lá na aula que eu explico com detalhes esse efeito de ressonância. Vamos lá. Próxima questão, 261. A adrenalina... Acho que vai estar meio difícil de ver aqui, não? Vamos subir um pouquinho aqui. A adrenalina, um hormônio... Espera lá, vamos tentar melhorar isso aqui, gente. Deixa mais luz. Opa! Aqui, vamos lá. A adrenalina, um hormônio elaborado pela parte medular das glândulas suprarrenais e liberado pela excitação das fibras nervosas, é um potente vasoconstritor e hipertensor. A fórmula estrutural da adrenalina é essa daí. Veja que é um grupo fenol, tem aqui um OH, certo? Um álcool, e aqui tem uma amina. Qual a função química que possui maior caráter ácido na molécula de adrenalina? E dê a fórmula molecular de um isômero da adrenalina. Bom, dê a fórmula, né? De um isômero da adrenalina. Muito estranha essa pergunta do isômero, porque fórmula molecular não tem muita graça, seria estrutural, não? O fato é que ele quer a função química que tem caráter ácido, meus caros, e nós acabamos de ver que fenol tem caráter ácido. Apresenta aqui duas hidroxilas. Os dois aqui são possíveis de serem ácidos, né? O fato de ter mais ou menos OHs não chega a causar alguma modificação significativa na força ácida. Então, quem é ácido aqui é o fenol. Fenol é ácido, gente. Fenol é ácido. E para aproveitar o embalo, né, vamos recordar. Par de elétrons aqui no nitrogênio, certo? A amina é básica. Amina é básica. São as duas funções mais, ou pelo menos esta aqui é uma das mais importantes também, além do ácidos orgânicos à base. Agora, dê a fórmula molecular de um isômero da adrenalina. A gente poderia aqui confeccionar um éter, por exemplo, pensando em isomeria de função. Na isomeria de cadeia, a gente poderia tentar ramificar um pouco. Existem várias opções, meus caros, aqui com relação aos isômeros possíveis da adrenalina. Então, eu vou confeccionar aqui um possível, né? A gente poderia pegar o próprio anel benzênico, deixa lá quietinho os fenóis da estrutura. Só que ao invés de colocar carbono, eu vou pôr oxigênio. Vou deixar a cadeia um pouquinho diferente, vejam só. E ele não especifica o tipo de isomeria, né? Então eu poderia pôr aqui, ó, um CH3.
Veja que eu modifiquei um pouco a estrutura, né? Eu tirei esse carbono, coloquei o oxigênio no meio e puxei uma cadeia para o lado. Isto é um isômero de função e ao mesmo tempo de cadeia, né? Então, item A e item B. Bem tranquilo essa questão da UERJ. Federal do Rio de Janeiro, perdão. Agora a próxima, né? Há um produto comercial utilizado para realçar o sabor dos alimentos é derivado da seguinte substância. Nós temos aqui um ácido carboxílico à esquerda, depois vem uma amina e um ácido carboxílico à direita. Considerando a estrutura acima, responda quais as funções químicas presentes, já acabamos de mencionar, né? 262. Então, item A. Vamos desenhar aqui as coisas para poder ficar claro. Inclusive, questão de prova, normalmente os caras deixam uma função orgânica lá no caderno de respostas, né? Se for uma questão escrita, onde você pode circular. Caso eles não coloquem, eu recomendo, fica bonito. Aqui você tem ácido carboxílico, que também ácido. E aqui você tem uma amina. Essas são as funções presentes nessa molécula. Qual o tipo de isomeria que nela ocorre? Bom, existem isomerias aqui presentes, né? Sim, óptica. Se você pegar esse carboninho aqui, ó, você pode destacá-lo com esse hidrogênio que está ali, para perceber que ele tem 4 ligantes diferentes. Então você puxa aqui um H, ó, e marca um asterisco ali, né? Desse asterisco você coloca carbono assimétrico. Carbono assimétrico. Portanto, isomeria óptica. Isomeria óptica. Perfeito? Muito bom. Qual o grupo funcional presente que tem caráter ácido? O próprio ácido carboxílico, né? Ele quer uma resposta direta. E qual tem um caráter básico? Perdão, e qual o que tem maior caráter ácido? Ele quer um maior caráter básico, um maior caráter ácido. Como são duas funções bastante clássicas, né? A gente sabe que ácido carboxílico tem caráter ácido. Meio redundante, não? A frase, mas é isso que ele queria. E a amina tem um caráter básico. Ele recebe elétrons pelo par de elétrons que tem. E aqui ele doa H+. Beleza, gente? Vamos então para a próxima questão, a 263. Um composto de fórmula, e aí temos o carinha, reage com solução aquosa de hidróxido de sódio. Opa, isso aqui é o que, gente? Um indício de que ele tem caráter ácido. Esse comportamento deve-se ao fato de ligar-se ao anel aromático, mais de um átomo de oxigênio, um grupo OCH3, mais de um átomo de hidrogênio, grupo CH3, grupo OH. Ele está buscando uma justificativa para o fato desta molécula reagir com base, gente. Então, vamos lá, né? Primeiro detalhe. É um ácido porque tem fenol. Então, decoreba da nossa aula de hoje, né? Os ácidos orgânicos, fenol e ácido carboxílico. A estrutura que aqui ela está apresentada, eu vou dar uma invertida no desenho para deixar mais ou menos fácil de observar a reação de neutralização. Então aqui temos um grupo OCH3 com NaOH. Então esse Hzinho aqui, ele vai reagir com a base OH-, né? Nós temos aqui um H+, e aqui temos um OH-. É disso que vai sair a neutralização com a formação de um sal orgânico, um ânionzão aqui todo estiloso, né? Esse negativo, Na+. Sempre que for representar um sal orgânico, indique as cargas, porque ligação iônica subentende-se por isso. Se não tivéssemos aqui as cargas, passaria a impressão de que é uma ligação covalente, o que não está correto.
Então temos a formação de água, né? A reação acontece por causa do grupo hidroxila. O grupo hidroxila no benzeno, especificamente no benzeno, é que tem caráter ácido. Muito cuidado, porque a gente fica falando aqui, né, nessas aulas da hidroxila e tal, mas esquece que esse fato é só no benzeno, não é em etanol, por exemplo. Senão você vai cair no erro de achar que etanol também pode reagir. Ele até reage, mas em meio básico bem forte, né? Não é o caso do ensino médio. Então, nós temos esse grupo OH, letra E para o 263. Próxima questão. Então, marquem aí a reação de neutralização. Escreva os nomes dos 4 compostos que se obtêm pela substituição de um grupo de hidrogênio do metano pelos radicais, todos aí. Entre eles, qual é o composto mais básico? Vamos lá, gente. Então, eu tenho que pegar, nessa questão da FUVEST 264, o item, não tem item A nem nada, né? Mas ele pega um metano e tira um hidrogênio. Então, qual é a ideia, né? Você teria que, a princípio, desenhar isso aqui, pelo menos para você entender o que ele está pedindo. Ele falou de metano, né? Então, substituição de um átomo de hidrogênio do metano pelos radicais. Então, você vai lá e tira um hidrogênio daqui, né? Então, vamos lá. 2 pontos. Você tem CH3, que seriam esses 3 hidrogênios aqui, gente. Eu vou arrancar esse Hzinho de cima e vou pôr um CH3, vírgula. Eu vou pegar agora o CH3 e vou colocar um OH. Eu vou pegar o mesmo CH3 de anterior e vou colocar um NH2. Eu vou pegar o CH3 e vou colocar um ácido carboxílico, COOH. Em termos de funções, meus caros, aqui nós temos um alcano, aqui nós temos um álcool, aqui nós temos uma amina e aqui nós temos um ácido carboxílico, ok? Carboxílico. Quem que é base? É a amina, par de elétrons. Inclusive tem um radical metil aqui que garante esse recebimento do H+, porque base, meus caros, aqui é o conceito de Bronsted, quem recebe H+, e não quem doa OH-. É aí que está o ponto. Se nós pensarmos nos conceitos de arrênios, nada disso faz sentido. Então, se você ainda não entendeu bolhufas da aula, né, qual que é o detalhe? É porque base é aquele cara que recebe H+. Essa é a definição de Bronsted-Lowry. Ácido é quem doa H+, continua semelhante a arrênios. Ácido doa H+. Agora, a base é quem recebe H+, meus caros. Esse é o ponto, entendeu? Então, muito cuidado. O par de elétrons que existe no oxigênio, ele não é levado em conta porque a sua eletronegatividade é muito grande a ponto de impedir que esse par de elétrons possa estabelecer uma ligação. Esse par de elétrons está um pouco mais suscetível, um pouco mais livre. A diferença de eletronegatividade é pequena, mas ainda assim a amônia tem esse caráter básico e é reforçado pelos grupos radicais doadores de elétrons, que é o caso o CH3. Muito bom. Próxima questão, 165. Ácidos carboxílicos e fenóis originam soluções ácidas quando dissolvidas em água. Ok. Ele está lembrando que ácidos carboxílicos e fenóis são ácidos. Dadas as fórmulas moleculares de 5 substâncias, as duas que originam soluções com pH menor que 7 quando dissolvidos em água. Meus caros, aqui é para verificar as funções, não? Como ele disse, ácidos e fenóis. Então nós temos que olhar para essas fórmulas aqui e tentar deduzir quais são ácidos e fenóis. Essa 265 é legal, né? Ela trabalha com uns conceitos meio dificinho. Então eu vou copiar aqui as moléculas, fórmulas moleculares, né? E tentar adivinhar as estruturais com vocês. Primeiro, C2H6O. O que pode ser isso? Bom, C2H6O, gente, nesse formato, tem duas opções. Ou é álcool,
O é éter. Veja só, CH3, CH2, OH. 2 carbonos, 6 hidrogênios, né? 3, 4, 5, 6, e um oxigênio. Ou CH3, OCH3. Essa história se dá pelo fato de que todo álcool e todo éter tem uma estrutura CnH2n mais 2O. Certo? É sempre o dobro mais 2 de hidrogênio. Né? 2 e 2, 4 mais 2, 6. É uma estrutura clássica que eu costumo apresentar nas aulas de funções orgânicas, né? Que dá para dizer álcool e éter tem sempre essa estrutura. Não é o 1, ele quer caracterácidos. Próximo, C2H4O2. C2H4O2. Isso daqui, gente, pode ser ácido ou éster. Vamos ver? Olha só, CH3, C, aí vem aquela dupla OH. Veja que tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. E nós podemos confeccionar aqui um éster, um éster bem pequenininho, por sinal. Você colocaria aqui HC OCH3. De novo, tem truques, né? Como tem uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, não é essa a ideia para hidrocarbonetos, mas funciona aqui, CnH2n e O2, inclusive, porque são 2 oxigênios. Então essa estrutura ela consegue me dar uma ideia de que existe uma insaturação, só que ela não é na cadeia, é na dupla com oxigênio. Para esse caso em que eu quero lembrá-los de ácido e éster. 2 poderia ser, gente, porque tem ácido carboxílico, né? Ele não faz muita menção assim de dúvidas, né? Terceira, CH2O. Terceira opção, CH2O. Bom, aqui, meus caros, só tem uma opção neste caso, por conta da quantidade de carbonos, é muito escasso. É um aldeído isso. É um C com dupla O, com 2 hidrogeninhos. Não tem como pensar em outra estrutura, por conta das ligações do carbono, que fazem sempre 4. No geral, eu vinculo essa estrutura, ó, veja que é CnH2n, certo? Só que é CnH2nO, é diferente da de cima. CnH2nO2 é ácido ou éster. Aqui pode ser aldeído e cetona também, gente. Cetona tem essa cara, certo? Mas não é o caso desse exercício, especificamente aqui é um aldeído, não tem como gerar uma cetona só com carbono. Então, não pode ser o 3, não pode ser o 1. Próximo, 4. C6H6O. Né? C6H6O, gente, isso aqui é muito famoso também. C6H6O. Por conta de ser 6 carbonos e só com 6 hidrogênios, subentende-se aqui um benzeno, pelo menos, gente. E o oxigênio acaba dando o caráter de fenol, né? Isso aqui necessariamente não tem como fugir, é um fenol. E aí você tem 6 carbonos, um hexágono, né? As duplas ligações, e um OHzinho aqui. Cada um desses carboninhos que sobraram são 5, tem hidrogênio mais 1 são 6, está perfeito. Esse é o fenol. Não dá para criar uma fórmula genérica, porque fenol pode ter vários OHs, então a princípio tem que ter C6H6. Né? Lembre-se sempre, né? C6H6 é benzeno. Só C6H6. Né? E aí pode ser que derive algumas coisas um pouco piores, mas não estava difícil. Esse cara entra junto porque ele é ácido, o texto fala. O último caso, C6H12O6. Gente, C6H12O6 é glicose, não? É uma molécula conhecidíssima nossa e tem vários OHs, né? C6H12O6. A maneira mais correta de representar a glicose seria colocá-la nessa cadeia fechada, né, de forma bastante resumidinha, onde você tem aqui os grupos OHs, que eu estou alternando aqui. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios.
1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e os hidrogênios que completam essas ligações, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Faltou os dos oxigênios. Então, C6H12 eu sei, gente, glicose é uma aldose. Aqui poderia também ser uma frutose, que é outra consideração, mas aqui seria, a princípio que eu estou desenhando, a glicose. Nós vimos essa historinha em reações atrás lá. Não é um composto ácido, gente. Os OHs aqui não permitem acidez, certo? Temos essas duas opções, então. 2 e 4 vai dar a letrinha C. Perfeito? Vamos à próxima agora. Unicamp. Estafilococcus necessitam da substância cuja fórmula estrutural é dada abaixo para crescer e multiplicar-se. Veja que tem um ácido, tem uma amina. Qual é o nome dessa substância? Bom, aqui nós temos uma organização 1,4, gente. Numeração. Como é que faz esse negócio? Então, 266, eu preciso pegar esse grupo ácido, dar um privilégio a ele, pois na hierarquia das funções da química, ácido carboxílico sempre tem privilégio. Então a numeração começa nele. Eu colocaria aqui 1, depois 2, 3, 4, certo? 5, 6. Onde 4, 1, 4, né, é a posição para, certo? O correto seria colocar apenas 4 ácido, perdão, né? Que como é um ácido carboxílico, ele pede esse nome desde o início. Então é ácido 4-aminobenzoico. Né? Seria esse o nome do composto aqui apresentado. É o que ele pede nesse primeiro item A. Item B. Escreva sobre o caráter ácido base dessa substância. Olha só, né? A Unicamp pedindo uma redação sobre o assunto. Ácidos, gente, carboxílicos, ácidos carboxílicos liberam H+ em água, enquanto que aminas recebem H+. Logo, ácido carboxílico tem caráter ácido, o que é muito redundante para mim, mas essa é a resposta que ele quer. E amina tem caráter básico. Essa seria a conclusão que ele gostaria que você redigisse, meus caros. Não é uma questão difícil, né? Mas é porque estamos vendo o assunto, né? Então, cuidado, hein? Pode parecer simples. Agora vamos ao próximo exercício, vai ser o 267. Vamos lá. Folha enquadrada da FGV, gente. Considere os seguintes compostos orgânicos. Temos um etanol, aqui temos um ácido etanóico, ácido propanóico, etanoamina e fenol, ou hidroxibenzeno. O composto orgânico que apresenta maior caráter básico está representado aonde, minha gente? Como nós acabamos de ver, dispensa muitos comentários, né? Álcool não ioniza, ácidos carboxílicos sim, fenol sim. Amina não, amina tem caráter básico, recebe H+, não doa. Então, 4, letra D, gente. Bem direto ao ponto, certo? Vamos à próxima, 268. A não proliferação de bactérias em meio ácidos é um recurso usado na conservação de alimentos que não sejam predominantemente proteicos. Baseado nesse princípio, o composto utilizado como conservante é quem? E aí, minha gente, ele apresenta as funções orgânicas de forma bastante sucinta, né? Por exemplo, no item A, esse CO2 que está aqui parece um gás carbônico, só que não, gente, é CO2H, COOH, isso aqui é um ácido carboxílico, com um benzeno do lado. Veja que C6H5
São 5 hidrogênios e tem um sexto hidrogênio que foi arrancado para colocar o ácido carboxílico. Mas para deixar claro, vamos desenhar aqui essas estruturas. Então no item A, quando ele coloca lá C6H5, CO2H, você tem que imaginar aquela estrutura clássica do ácido carboxílico e esse carbono ligado no anel benzênico. As ligações, a quantidade de hidrogênios confere bonitinho. Esse cara é ácido, é o que ele pede inclusive na questão. Item B, está dito assim, ó, C6H5CH2OH. Isso aqui é um álcool benzílico, gente. Ele tem uma cadeia carbônica antes de chegar no benzeno. Veja que C6H5 está conseguindo ficar claro que é um anel benzênico, né? E aí CH2OH. Na letra C, ele coloca C6H5CHO, que é função aldeído, CHO, né? Dupla O, Hzinho, e esse anel benzênico aqui. Muito curioso, porque esse Hzinho não é ionizável, gente. Existe todo um caráter ácido específico do ácido carboxílico. O aldeído não é ácido. Letra D, ele põe um outro benzeno, C6H5CONH2. Isso aqui é uma amida, dupla O, NH2. E aí descemos para os benzenos. A alternativa correta, meus caros, com certeza é a letra A, mas vamos lá, né? Letra E, temos um C6H5NH2, anilinha, NH2 com anel benzênico, fechando aqui a nossa estrutura, né? Anilina, bonitinho, né? Se ler o contrário dá no mesmo, né? Anilina. Muito bom. Então, letra A, meus caros, nós temos a função ácido aqui. Questão 269. Algumas substâncias orgânicas possuem odores desagradáveis. Por exemplo, a putrescina e a cadaverina são produzidas quando proteínas são decompostas durante a putrefação de tecidos animais. E aí temos as funções, né? Curiosamente, são cadeias carbônicas compridas com amina nas extremidades. E a gente acabou de ver que a amina é básica, não? Essas substâncias apresentam as seguintes propriedades. Quando HCl cucoso é adicionado a elas, o odor desagradável desaparece. Suas soluções aquosas são ligeiramente básicas. Ele está dando indícios, né? Aqui, primeiro, reage com ácido, é porque é básica, e diz que é ligeiramente básica, para reforçar ainda mais a ideia. Julgue os itens. O nome oficial da putrescina é um 4-dinitrobutano, gente. Opa, vamos lá. Putrescina, gente. 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos, de fato é butano. Mas é uma diamina. Diamina, não dinitro, gente. Dinitro é NO2. Então tá errado. Putrescina e cadaverina são aminoácidos. Não, gente. Aminoácido tem que ter ácido junto, não só amina. Tá errado. A propriedade 1 corresponde à seguinte reação geral característica dos grupos funcionais presentes. E aí nós temos esse grupo amina ligado a um R, né? Junto com HCl, formando RNH3Cl-. Perfeito, gente. Isso aqui é uma reação ácido-base, lembrando os conceitos de Bronson de Lowry. Aqui você tem um par de elétrons que recebe o H+, né? Muito bom. Então, verdadeira terceira. Quarta, a propriedade 2 corresponde à seguinte reação geral, característica dos grupos funcionais presentes. Nós temos uma amina com água. E veja, aqui fica muito claro, né, de forma separada, segmentada, porque eu tenho um rapaz que recebe H+, e o outro que doa H+, né? Recebe H+ é base, doa H+ é ácido. Nota-se que de NH2 passou para NH3+. Então dá para notar, gente, que aumentou H+, correto? Enquanto que a água perdeu H, virou OH. Perdeu H+, virou OH-. Então, essa quarta reação ela é clássica de Bronson de Lowry. A terceira, inclusive, eu estava com receio de mencionar, mas é uma reação de Lewis, gente. Os conceitos de ácido e base de Lewis encaixam aqui perfeitamente. Você pode pensar
que quem doa par de elétrons é a base e quem recebeu o par de elétrons é o ácido, formando o aduto, uma reação só, né, com dois caras formando um produto apenas. Então, daria para encaixar aqui exemplos das teorias. Ácido-base de Lewis, essa terceira afirmação está verdadeira, e a quarta afirmação verdadeira, teoria de bronze de louro e de ácido-base. Então nós temos as duas primeiras erradas, as três últimas verdadeiras. 3 e 4 verdadeiras, gente. Próxima questão, 270. A acidez é uma propriedade importante de certas funções orgânicas. O sabor azedo do vinagre é um exemplo disso. Algumas funções orgânicas apresentam a seguinte ordem de acidez. Álcool é menor que água, que é menor que fenol, que é menor que ácido carboxílico. Olha que bonzinho, né? Ele forneceu para nós a hierarquia de acidez das coisas do ponto de vista da orgânica, né? Porque pode-se pensar numa classificação geral de tudo quanto é coisa, pensando na bendita reação de liberar H+. Com base nas informações acima, julgue os itens que se seguem. Soluções aquosas de mesma concentração de ácido acético e fenol terão pH maior que 7. Gente, pH maior que 7 é básico, não? O que ele está falando aqui? Ácido acético é ácido. E fenol tem caráter ácido. São os dois mais ácidos aqui, inclusive, né? Ácido acético subentende-se um ácido carboxílico. Então eu tenho um erro aqui de pH menor, tinha que ser, né? Que 7, não maior que 7. Porque menor que 7 é ácido. A fórmula do fenol é esta? Sim, correto. 1 falsa, 2 verdadeira. Fenóis e ácidos carboxílicos podem reagir com bases inorgânicas, formando sais orgânicos. Sim, meus caros, é o que nós estamos percebendo, né? Uma vez que eu tenho um ácido reagindo com uma base inorgânica, forma-se um sal. É a reação clássica de neutralização. Ácido com base forma sal e água. Só que os sais são orgânicos. Então, a segunda e a terceira verdadeiras. Muito bom. Próxima questão da FUVEST. Ácido benzoico é usado como conservante de alimentos que contém água, pois inibe o crescimento de micro-organismos. Foi verificado que, quanto menor o pH do alimento a ser conservado, menor é a concentração de ácido benzoico necessária para a ação conservante. Então veja, ele usa o ácido benzoico como conservante, mas se o alimento já está muito ácido, não precisa de tanto, né? Você vai deixar o negócio mais ácido ainda, o alimento por si só já consegue se conservar. Escreva a equação que representa a ionização do ácido benzoico em água. Muito bom, vamos ao conceito de bronze de louro, minha gente, aqui para essa questão item A. Então, 270, item A, ácido benzoico, botas duplinhas, alternadas, dupla OH com água. Como eu falei, né? Doa H+, recebe H+, a água vai receber H+. E aí eu consigo colocar uma estrutura ionizada com carga negativa, C dupla O menos, mais H3O+, certo? O H+ foi para a molécula de água. Isso aqui, gente, não é preciosismo, né? Você tem que imaginar que esta substância está no meio aquoso, tem muitas moléculas de água. E esse H+ acaba realmente sentindo uma atração pelo par de elétrons da água, indo até lá, protonando a água, deixando ela com essa carga, H3O+. Né? Não é uma estrutura muito legal, né? Seria como que uma molécula de água tem seus pares de elétrons, mas um par de elétrons está meio que fazendo uma dativa, seria mais ou menos essa a ideia. Né? Nós temos um troço piramidal. Ela é polar, né? Mas seria mais ou menos essa a ideia com os conceitos de bronze de louro. Esse é o ácido e a água está sendo a base da história. Essa seria a reação que eu creio que seria essa que a FUVEST pede. Porque ele fala em água, né? Não apenas uma ionização. Letra B. Propõe uma explicação para a dependência da concentração do ácido benzoico com o pH do alimento indicado, com o pH do alimento, indicando qual a espécie, ácido benzoico, não dissociado ou íon benzolato, é responsável pela ação conservante. É uma questão boa, né? Primeiro que nós já mencionamos essa relação, certo?
o ácido benzoico libera H+, deixando o meio ácido, auxiliando na conservação do alimento. No caso, portanto, o íon fenolato, ou carboxilato, né? Benzoato, ele será, que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o benzoato. Ele terá essa presença maior, né? Esse cara vai indicar que está ionizado e tem ácido na história. Não é o ácido benzoico que tem H+ liberado, né? O detalhe é o H+ estando livre. É esse carinha aqui, ó, que é responsável pela ação antibactericida, o H+. Tanto que os alimentos também podem ter ácido e não benzoato, né? O próprio texto menciona isso, né? Que se o alimento for ácido, ele por si só já consegue se conservar um pouco. Então, o ácido benzoico libera H+, deixando o meio ácido, auxiliando na conservação do alimento. Basicamente, formularia isso, né? Que é o que justifica o fato do benzoato ser a substância que indicaria, né? Ele pergunta qual espécie propõe uma explicação para a dependência da concentração do ácido benzoico com o pH do alimento, indicando qual das espécies é responsável pela ação conservante. Quanto maior a concentração de benzoato, maior implicitamente é a concentração de H+, daí o pH ficar ácido. Basicamente essa era a ideia que ele queria que você redigisse nessa questão item B. Eu vou passar para a próxima, né? Não vou ficar me perdendo aqui em redações, meus caros, beleza? Ele até coloca, ó, não virei a folha, não, mas ele deixa aqui na nossa parte da outra página a estrutura do ácido benzoico, só para você saber quem é. Muito bom. Fuveste, amiguinha. Ita! Meu Deus do céu, vamos fazer uma questão do ita. Entre as afirmações abaixo referentes à reação representada pela equação, assinale o que for falso, hein? Ele que é falsa. Temos aqui o que, meus caros? Temos um ácido benzoico com outro OH que seria de um fenol, hein? Tem duas funções ácidas no mesmo anel benzênico e aqui ele coloca um anidro ácido. Faz um aquecimento catalisado por meio ácido e veja que curioso, não? O anidro ácido se quebra e um destes vai no OH do fenol, reage formando um éster, e o outro, né, o outro grupo, aqui no caso seria o Hzinho, né, ele vai contemplar a estrutura do ácido etanóico, que está aqui, 4. Veja que as estruturas têm números, né? Então, bom, vamos lá. O composto 1 é o ácido orto-hidroxibenzoico. Orto, gente, correto, ó. A função ácido carboxílico é número 1, aqui é 2, 2 é orto, 8 hidroxibenzoico, o nome está correto. Também conhecido como ácido salicílico. Puxa, isso é verdade. Sacanagem, essa reação é da produção do ácido acetil salicílico, o AAS, que é esse 3 aqui. Pediu para você decorar essas coisas, não? Mas é ita. O composto 1 é anfótero. O que quer dizer anfótero? Anf, né? Ou seja, ele tem dupla característica, tanto de ácido quanto de base. O 1 não é, gente, ele só tem caráter ácido, porque tem um grupo funcional ácido e um grupo funcional básico. Veja que a frase não tem erro nenhum. O problema é que o composto 1 não é anfótero, certo? Eu não tenho o aminoácidos que existirem por aí afora, não, eles podem ser considerados anfóteros, mas não composto 1. Então tá falso a B. Letra C, o composto 2 pode ser obtido pela reação. Composto 2, gente, é um anidro, certo? Anidro ácido. Ele pega aqui um acetato de sódio com cloreto de cloreto etanóico, cloreto de etanoíla, e veja que esse cloreto de etanoíla vai ter um grupo abandonador que vai realmente fazer um ataque
eletrófilo, né, no nosso oxigênio, deslocando o sódio, formando o sal. Para deixar claro, se a resposta está verdadeira, se a letra C não é falsa, ela é verdadeira, vamos mostrar aqui essa historinha, 272, questão do ITA. Aliás, aqui era 271, viu, gente? Perdão. Eu fiz 270 e 271, né? Mas vamos lá. Quando você tem esse ácido carboxílico, um sal, na verdade, né? Aqui subentende-se um CH3, gente. E você coloca esse composto aqui, esse grupo aqui, ele é abandonador. Então, esta molécula, ela vai se tornar isso daqui, um acil, grupo acil, eletrófilo, perdão, né? Eletrófilo. Esse grupo eletrófilo vai atacar justamente este sal, que se dissocia, gente. Sal libera, né, o Na sozinho aí no meio aquoso tranquilamente. O detalhe é esse cloreto, que seria um grupo abandonador interessante para dar o princípio da reação. Então veja só, você tem esse ataquezinho aqui rolando, né? Essa estrutura se liga, formando, portanto, este anidro ácido. Eu não pus o CH3, né, da esquerda, mas deveria, não? Já que já coloquei o CH3 terminal, vamos pôr CH3 terminal em todo mundo. Isso vai ser acompanhado de quem? Né? Como o Na+ saiu e o cloreto também, Cl- aqui, você pode juntar os dois no final da história, NaCl. Então seria a síntese do anidro acético, né? Baseado no sal, né, de acetato de sódio e o cloreto de etanoíla. Muito bom. Essa é a afirmação resumindo conceitos. Letra D. O nome do composto 3 é ácido acetilsalicílico? Sim, gente, isso aqui é sacanagem, mas é o ácido acetilsalicílico. Ele constitui o princípio ativo de um dos primeiros fármacos sintetizados e ainda usado nos dias de hoje. Correto, gente, não tem nada de errado na D. Já na letra E, o vinagre é essencialmente uma solução aquosa diluída do composto 4. Sim, é o ácido etanóico, ácido acético. Ele é o composto principal do vinagre, né, o constituinte do vinagre. Então, nós temos a letra B como falsa. Né? O composto 1 anfótero não é anfótero, gente. Ele tem caráter ácido apenas, não é ácido e básico ao mesmo tempo. Belezinha? Vamos então para a próxima questão. Depois daquela questão, vamos virar a folhinha. Agora vamos para a próxima. É a questão da Federal do Rio de Janeiro, 273. 3 recipientes contendo substâncias orgânicas diferentes e desconhecidas. Foram encontradas em um depósito abandonado. Substâncias contidas em cada um dos 3 recipientes foram denominados A, B e C e foram submetidas a uma série de ensaios de identificação. A análise elementar revelou que as 3 substâncias apresentavam a mesma fórmula molecular, C3H8O. Opa! Para tudo, gente. Para tudo, C3H8O 273. Né? Vamos dar uma olhada aqui. C3H8O. O que pode ser esse negócio, gente? 3 carbonos, o dobro mais 2. Daqui a gente percebeu que podem ser álcool ou éter. Ok? Bom, vamos continuar. Para auxiliar sua identificação, cada uma delas foi então submetida a uma sequência de reações de acordo com o esquema a seguir. Aí nós temos as coisas reagindo. A partir das informações fornecidas, identifique o gás B3, que está no meio da história, gente. Escreva a fórmula em bastão da substância A e dê os nomes das substâncias B e C. Muito bom. Então, o que nós temos aqui, gente? Primeiro, o A é uma reação de desidratação. Quando bota peróxido não, que é o dicromato de potássio, né? Meio ácido. Eu ia falar permanganato, mas é dicromato de potássio. Esse cara é um agente oxidante forte.
Então ele vai promover oxidações, e isso é clássico de álcool, né? Nós vimos as aulas lá de oxidação. Por não reagir, gente, o A indica para mim que é o éter, hein? Se eu pegar um éter com 3 carbonos, não tem muita escapatória. Você tem que colocar CH3O, CH2, CH3. E isso daqui, com dicromato de potássio, ácido sulfúrico é desidratante, né? Mas a ideia é oxidar. Não reage, gente. Não reage por quê? Porque eu não tenho hidrogênios livres, sabe, no oxigênio. Ele está ligado a carbonos. Essa ligação não se quebra assim por meio dessa reação. E aí, nós temos os 2 álcoois que está faltando aqui nessa história, o B e o C. O primeiro deles, meus caros, eu vou colocar assim, ó, é um CH2CH3. Perdão, CH2OH. Vou pensar num álcool primário. Ele pode reagir? Pode. Ele vai produzir o que, gente, nessa história toda? Como é uma oxidação violenta, a gente vai produzir um ácido, certo? Um CH3, CH2, C-dupla-O, OH. Ok? É um ácido carboxílico. Já a outra possível estrutura seria um álcool secundário, que também sofre reações de oxidação com dicromato de potássio. Só que nesse caso, a reação vai apenas a um produto cetona, não vai a um ácido carboxílico. Álcool primário, ácido carboxílico. Álcool secundário, cetona. Dentro do esquema aqui dessa questão da UERJ, ele coloca uma próxima equação, uma próxima reação com carbonato de sódio, gente. E aí que está a pegadinha, né? Carbonato de sódio é um sal básico, gente. Não é um salzinho inocente. Então, eu teria que colocar agora uma ideia de hidrólise, porque, veja, ele coloca carbonato de sódio em meio aquoso. Está escondendo informação aqui, gente. Ele está escondendo informação. Para isso, primeiro o tio vai colocar grafite, porque acabou o grafite dele. E aí, gente, infelizmente na inorgânica, nós vamos ter que passear um pouquinho. Por quê, né? Nas reações de ácidos e bases lá da inorgânica, existe lá uma certa aula que fala sobre o caráter ácido das coisas e a sua força, né? Quem é mais forte do que o outro. Tudo isso serve para este momento agora, para você conseguir definir quem é o ácido e a base forte e classificar o sal. Então eu vou dizer assim, Na2CO3, primeiro passo, dissocia 2 mols de Na+, e 1 mol de carbonato. O carbonato, por sua vez, veio de onde, né? Na veio de NaOH. CO3 2- veio de H2CO3. Este é um ácido fraco. É um ácido fraco. E esta aqui é uma base forte. Com essa lembrança, você consegue caracterizar que este cara é um sal básico. E um sal básico sofre hidrólise, gente. Como que funciona? Na2CO3 mais H2O, e eu vou precisar de 2 mols, inclusive, vai formar H2CO3 mais Na+, mais OH-, 2 e 2 aqui. Ocorre uma quebra da molécula de água. O H+ vai para o carbonato, o OH- vai para o sódio. Veja que nós temos um meio básico nessa história, né? Então, no fundo, ele quer que você faça uma reação de neutralização ou uma reação ácido-base com esses componentes. Esse carinha aqui reage em meio básico, né? Veja que eu estou colocando esses dois aqui como os reagentes principais. O que vai ser formado? Um sal de ácido carboxílico, um sal de ácido orgânico e água, né? E H2O.
porque aí o Na vai interagir, H vai com o H-, forma-se uma água. No caso do nosso carinha aqui, cetona, Na mais OH- não reage. Eis o ponto. Então, dentro das opções que nós temos aqui, ele pede para, a partir das informações fornecidas, identifique o gás B3. Olha, o gás B3 aqui, gente, pelo jeito não seria esta reação em si que ele está cobrando, porque a água sai como líquida, né? Então vamos pensar um pouquinho mais, porque dá para tirar realmente mais informação dessa questão. Este meu grupo ácido, ele vai protonar o carbonato. Sabe aquela história de ácido fraco, né? É uma reação ácido-base aqui, só que não é o conceito de arrênios. Eu usei o conceito de arrênios, agora eu vou usar o conceito de bronço de loure. Os H+, vou colocar até 2 aqui, desse carinha. 2 mols desse ácido orgânico vão liberar H+, vão formar 2 mols de ânion propanoato, seria o cara, né? Que é um ácido propanóico, mais H2CO3. Poxa vida, só que H2CO3, minha gente, se quebra, não? É um ácido instável. Este ácido instável vai liberar H+, vamos colocar aqui um equilíbrio, né? H2O e CO2, que é gasoso, certo? Então, existe a produção realmente de gás nessa história, porque o carbonato protonado gera ácido carboxílico, ácido carbônico, né? Que é instável. Muito clássico essa informação na orgânica e na inorgânica, na química no geral. Então, B3, meus caros, é CO2. B3 é CO2. Além disso, escreva a fórmula em bastão da substância A e dê os nomes das substâncias B e C. O A está aqui desenhado, né? Seria essa a informação que ele quer, mas vamos colocar que é o nosso etil, metil éter. Esse aqui é o ácido propanóico, propanol, né? Um propanol. E este é o 2-propanol. Seria essa a estrutura e as nomenclaturas que ele pede, junto com este, que é o gás carbônico, formado na história. Uma bela questão, né? Uma questão bastante difícil, mas interessante para resolver. A próxima agora, gente, da Federal da Bahia, a melanina, cujo monômero está representado pela fórmula estrutural dada a seguir, é um polímero complexo responsável pela pigmentação da pele. Esse polímero pode ser formado por meio da oxidação sucessiva da tirosina em um processo bioquímico que ocorre nos melanócitos. A tonalidade da pele de um indivíduo depende da quantidade de melanina que o organismo é capaz de produzir. Este é o monômero da melanina. Beleza. A partir dessas informações, indique os grupos funcionais presentes na estrutura química que dão origem a íons H3O+, aquoso, quando esse monômero está na presença de água, e justifique a sua resposta. Bom, gente, o ácido carboxílico, ele tem esse caráter ácido, portanto libera H+ no meio aquoso, gerando o íon H3O+. Justificativa: ácidos carboxílicos são ácidos. Enquanto que fenol também pode ser uma outra justificativa, né, de formar alguma coisa ácida, mas o ácido carboxílico é mais intenso. Indique o grupo funcional representado na estrutura química que reage com um ácido HX e fundamente sua resposta. Agora ele está cobrando uma outra ideia a respeito, né, dessa função orgânica que tem
amina, gente, esta amina tem par de elétrons que pode receber H+, reage então com o ácido. Veja que ele está fazendo uma contraposição de duas coisas que são completamente opostas. No primeiro item, essa informação aqui se refere aos grupos ácidos, ácidos carboxílicos e fenol. Depois ele muda de assunto e fala agora do grupo amino. Ele está com a mente dele pensando na amina. Porque agora eu não posso pensar que é uma sequência, né? O ácido que eu acabei de explicar vai reagir com ácido? Não, não. É a base orgânica, amina, que reage com ácidos inorgânicos. Essa seria a resposta e esta é a fundamentação. A amina é básica, por isso reage com HX. Perfeito? Repetindo os conceitos, né, minha gente? Bem tranquila a questão, porque estamos embalados no assunto. Vamos à próxima agora, 275. Considere as substâncias representadas pelas fórmulas estruturais. Beleza, temos umas coisas muito loucas aqui. Sobre essas estruturas é correto afirmar: todas representam substâncias que possuem a fórmula molecular C5H10O2? Olha, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos têm 5 carbonos. Tem 2 oxigênios. Todo mundo tem 2 oxigênios, confere. Hidrogênios aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Todos batem, minha gente. Só contar com carinho aqui que bate certinho, certo? Em primeira afirmação correta. Segundo, a primeira estrutura representa um ácido carboxílico. Não um ácido carboxílico, é o 3, minha gente. Isto aqui é uma acetona com álcool do lado, hein? Cuidado, hein? Tá errado a 2. 4. A 3 e a 4 representam substâncias que reagem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Gente, 3 é um éter e uma acetona. 3 é ácido carboxílico. E 4 é um éster. Reagir com hidróxido de sódio pode, no caso, o éster, por conta da hidrólise do éster, mas não o ácido. Aliás, minto, o ácido pode, né, gente? Caramba, tô pensando aqui em outra história. Os dois podem, minha gente, tá certo, né? O ácido neutraliza a base e o éster meio que quebra sua estrutura por conta do hidróxido. Então, correto todas, cara. 4 a verdadeira. Tudo bem? Eu me confundi aqui, relapso, relaxa. Vamos que vamos. Oitavo, a 4, que é um éster, representa um cetoálcool, enquanto 2 representa um cetoéster. Gente, cetoálcool, cetoéster é ter cetona, álcool, cetona ligado a éster, né? No caso, o 2, ele tem um éter, certo? Ele tem um éterzinho aqui e não é um álcool, correto? Ele faz a contraposição contrária, né? Cetoálcool, esse cara aqui. Não, isto não é um cetoálcool, gente. Isso aqui é um cetoéter. Enquanto que 2 representa um cetoéster. Não, isso aqui é um cetoéter também, né? Poderíamos falar que este aqui é um cetoéster, que é éster no fundo, né? O 4. Então ele inverteu aqui as coisas. Só que aqui eu não posso dizer que é um cetoálcool. Cetoálcool é o 1. Esse aqui é um cetoéter. E aqui é um cetoéster. Tudo bem? Nomes antigos demais, gente. Não é comum mais isso em vestibular. E todas possuem um carbono assimétrico? Pô, todas é forçar muito a barra, hein? Aqui eu tenho um carbono assimétrico. H, OH e o resto. Aqui também, H, OCH3 e o resto. Aqui também, H, COOH e carbonos. Só que aqui não, gente. Aqui eu tenho 2 CH3 iguais. Então 4 não é assimétrico, não é todas, né? Tá errado, então, essas últimas. A 4 estava certa que nós tínhamos visto e a primeira está certa também. 1 e 4 verdadeiras, meus caros. Questãozinha antiga, né? Conceitos meio ultrapassados, até e alguns fáceis.
276. São dados 3 pares de substâncias designadas pelo número 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Então, três pares, né, de substâncias. A substância mais ácida de cada um dos pares é quem? Então, eu tenho que pensar entre 1 e 2. Quem é mais ácido? 1, gente. 1 é ácido propanóico. Aqui eu tenho um álcool. Ácido é mais forte em acidez do que um álcool. 3 e 4. 3 e 4. Quem é mais ácido, gente? 3 é o fenol. E entre 5 e 6 temos aqui um ácido etanóico e aqui o ácido tricloroacético, né? Que por conta do efeito indutivo dos cloros, ele é mais forte. Nós vimos isso em aula, né? Essa história de eletronegatividade enfraquece a ligação do Hzinho, deixando ele mais ácido ainda. Então, 136, 136, letra A. Muito bom. Próxima questão, 277. Colocar os compostos seguintes na ordem crescente de caráter ácido, do menor para o maior. Quem que é o menor aqui, minha gente? Vamos lá, temos um ácido etanóico, ácido metanóico, etanol e benzeno. Um fenol, perdão. Bom, o menor de todos é o senhor etanol, correto? Ele não tem força ácida, nada que seja importante para nós. Na sequência, minha gente, nós temos ácido metanóico ou ácido etanóico. Quanto mais carbonos aparece na cadeia, mais fraco vai ficando essa ligação, ou, aliás, mais forte, podemos pensar. Por quê? Porque ela é elétron doadora, né? O CH3 ele doa elétrons, fortalecendo a ligação. Aqui não. Então eu tenho o metanol como mais forte. Seria então o etanol na sequência. Etanóico, ácido etanóico. Entre os dois, ele é mais fraco, né? Como justificar isso, gente? Nós vimos nas nossas aulas essa história de efeito indutivo ou elétron doador, elétron repelente. Então, para deixar claro, 277, você tem, primeiro, etanol. Esse cara aqui, ele tem um caráter ácido menor do que quem? Do que esta cadeia carbônica de ácido carboxílico. Os átomos de carbono com seus hidrogênios são elétron doadores, fortalecendo a ligação. Depois vem esse ácido carboxílico aqui, ácido metanóico, que vai liberar H+ com facilidade. E por último, tem o fenol, né? O fenol, gente, ele vem no meio dessa história aqui. Fenol não tem a mesma intensidade ácida que o ácido carboxílico. Então, ele precisa vir agora aqui no meio da história. Então, fenol, depois ácido etanóico e, por último, o mais fortinho, ácido metanóico. Perfeito? Essa seria a hierarquia que ele está cobrando para nós, na 277. 278, gente. Em cada uma das sequências abaixo, os ácidos estão dispostos segundo a força crescente da esquerda para a direita. Então, está ficando mais forte. Veja, 3 carbonos, 2 carbonos, 1 carbono. Depois, bromo, cloro, flúor. Aumenta a eletronegatividade, vai ficando mais forte. Diminui a cadeia carbônica, vai ficando mais forte. Como eu mencionei, carbonos são elétron doadores, eles fortalecem a ligação. Então, quanto mais carbono, pior fica o ácido, né? Legal, só falta ele pedir para justificar isso, né? Relaciona o tamanho da cadeia com a força dos ácidos indicados na sequência 1. É o que eu acabei de dizer, né, minha gente? 278, vamos lá. O que nós temos que dar de resposta, né? Os carbonos da cadeia são elétron repelentes ou doadores, né? O termo é elétron repelente, né? Para a impressão de que ele está se livrando de elétrons, né?
o que fortalece a ligação OH, no grupo ácido carboxílico, tornando-o menos ácido. Por isso que aquela sequência 1 tem aquela ordem. Depois, consulte a tabela periódica e relacione a eletronegatividade de bromo, cloro e flúor com a força dos ácidos indicados na sequência 2. Como temos grupos eletronegativos, né, os halogênios exercem uma atração para com os elétrons do grupo OH, tornando a ligação OH mais fraca. O átomo mais eletronegativo produz o maior efeito. Gerando um ácido mais forte. Seriam essas as justificativas, meus caros. Características opostas. O mais importante é lembrar disso, gente. CH3 é elétron repelente. Ele doa elétrons para o grupo ácido que vai ter suas ligações fortalecidas. É um conceito quântico isso. Enquanto que eu colocando CHF3, eu vou ter o contrário. Eu vou ter elétron-atrações, diminuindo a densidade eletrônica no grupo OH, favorecendo a sua saída e enfraquecendo essa ligação. São conceitos bastante complicados, gente, eu confesso, né? Mas infelizmente aparecem alguns vestibulares escritos. Próxima questão, AS 279. Sobre o caráter básico das aminas representadas abaixo, podemos afirmar o que, gente? Nós temos a metanoamina, depois temos a dimetilamina e a anilina, né? A amina benzada aqui, né? Temos um benzeno com amina. Bom, o que dá para falar do caráter básico, gente? Porque ele quer caráter básico, tá? 2 é mais fraca que 3? Não, gente, vamos pelo mais forte, né? A amina mais forte aqui no caso vai ser esta daqui, gente. Ou melhor, a segunda, né? O terceiro grupo amino já começa a ter impedimento estérico. Isso é muito complicado, gente. Não, detalhes bastante chatos da química orgânica, mas em termos de hierarquia seria CH3, NHCH3 é maior que CH3NH, que é maior que a anilina. Agora temos um problema com relação à entrada do H+, né? Vamos lá. Primeiro detalhe, esses dois grupos são elétron repelentes. Eles fortalecem a densidade eletrônica desse par de elétrons, facilitando a entrada de um H+ aqui. Com um só carboninho, isso não é muito forte, né? Mas não pode passar de 2, né? 2 grupos CH3, ok. Um grupo CH3, mais ou menos. Colocou um benzeno, piorou. O nosso anel benzênico ele é elétron atraente. Ele atrai elétrons para si, pelo efeito de ressonância, diminui o caráter básico, né? O tamanho dessa bexiguinha que eu estou desenhando reflete um pouco essa força de puxar H+. Então eu tenho o 2 maior que o 1, que é maior que o 3.
Essa seria a hierarquia. Então, temos que buscar alguma coisa aqui que se faça sentido, né? 2 é mais fraco que 3? Não, 2 é mais forte que 3. 2 é mais forte que 1? Sim. 1 é mais fraco que 3? Não. 1 é mais forte. 1 é mais forte que 2? Não. É mais fraco. Nenhuma delas apresenta caráter básico e sim ácido. Confuso, não, gente, essa questão. Mas a letra B é a correta. Barbacena, Minas Gerais. Questãozinha safada. Não, desculpa aí, gente, que tá meio ruim de ver, né? Mas tudo bem. 280. Supondo condições idênticas, a molécula cuja solução aquosa apresenta maior capacidade de captura de cátions de hidrogênio é a seguinte substância. Vamos desenhar todo mundo? 280. Etanoamida. Etanoamida. Amida, hein, gente? Etanoamida. Tem que ser dupla O NH2 aqui. Não tem um caráter básico muito bom esse cara não, né? A gente sabe bem disso. Dietilamina. Opa, esse aqui é bom, hein? Dietilamina. 2 radicais do lado do nitrogênio. Esse cara aqui é poderoso, hein? Base forte para ele. Letra C. Etilamina. Poxa vida, não é fraca essa base, né? Mas o de cima é melhor. Correto? Letra D. Etanóico. Etanóico subentende-se ácido etanóico, gente. Então, nada de base, né? Ácido. E letra E, etanol. Veja que ele pega, princípio, várias funções com 2 carbonos, correto? E aqui a substância que captura melhor cátion é a base mais forte, é esse cara aqui. Letra B para o senhor H+, aqui vai entrar. Beleza? Muito bom, queridos. Beleza, agora vamos terminar. Sequência longa de exercícios, né? Temos agora mais 4. 281. Analise as reações orgânicas representadas abaixo e assinale as proposições corretas. Reação 1. Nós temos um ácido carboxílico com uma coisa meio X formando um éster e água. Esse X tem que ser álcool, gente, né? E o álcool está aqui desenhado, depois a gente faz essa reação. Reação 2, nós temos um éster com base formando um álcool e um ácido, né? Isso aqui é a hidrólise, na verdade tem que formar um sal, né? Um sal de ácido etanóico. Reação 3, temos um fenol com base formando sal e água. É uma neutralização. Um álcool metanol com oxigênio oxidando formando um aldeído. É uma oxidação branda. E a reação 5, temos o etanol com oxigênio formando o ácido etanóico. É uma oxidação de um álcool primário forte. Então, vamos lá. O ácido metilpropiônico, ao reagir com o álcool X, de acordo com a reação 1, leva à formação de água e de um éster, denominado metilpropianato de butila. O álcool X em questão é o 1-butanol. Meus caros, não tem o que eu falar, tá tudo certo. Vamos conferir? Metilpropiônico é um nome meio antigo, né? Seria metilpropiônico, ácido propanóico, né? Ácido metilpropanóico, não propiônico, mas tudo bem, né? Vejam, 1, 2, 3 carbonos, ácido propanóico com um metilzinho, né? Dá para colocar até o nome, seria 2, né? Metil, mas não é necessário, é redundante. Tá certo isso, é um álcool, nós tínhamos visto que é um álcool para formar éster, e o nome do composto realmente é o nome do ácido trocando o ico por ato. Metilpropionato, no caso, né, para conhecerem aqui o nome, de butila. Veja que nós temos 4 carbonos, certo? Se é de butila, é porque o anterior X era butanol, um butanol inclusive. Então, tudo certo, gente, a primeira afirmação verdadeira. Produto X da reação 2 é o etóxido de sódio. O 2, gente, veja que nós temos um
éster, né? Etanoato de propila. Veja que é formado propanol, então tem que formar o ácido etanóico. Mas como é meio básico, ele já se neutraliza, formando o etanoato de sódio. Ele chama aqui etóxido de sódio. Está errado isso aqui, né? É etanoato de sódio. Para deixar claro essas duas coisinhas lindas aqui, esses dois x's, né? Vamos desenhar essa coisa direito, para você não ficar com dúvida. Aliás, se você chegou até aqui, te agradeço. E pode perguntar aí, qualquer coisa que ficou meio na dúvida, professor, tal questão não ficou claro, né? Aí eu refaço, não tem problema não. Então, na reação 1, questão 281, você tem lá um ácido, que eu vou desenhar de bastãozinho, gente, que é esse cara aqui, que também tem um CH3 terminal, e aí eu vou colocar o senhor butanol, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai reagir. Vou colocar tudo, né? 1, 2, 3, 4, certo? E água. Então a primeira reação era isto, certo? CH3 terminal. Na segunda reação, gente, nós teríamos isso daqui. É essa evidência que torna difícil a questão, né? Estruturas que estão resumidas e condensadas fica muito chato. Então eu vou quebrar aqui aquele éster, vai formar um sal e o álcool anterior está aqui. Veja que isso aqui é um sal, seria o etanoato de sódio. Nada de etóxido de sódio, né? Então tá errado a 2 aqui, gente. Beleza? Vamos lá. Em função do seu caráter ácido mais acentuado, os fenóis... Bom, já começou errado, né? Fenol não tem caráter ácido acentuado. Podem ser distinguidos de álcoois. Ah tá, em relação ao álcool, ok. Pois em meio de bases fortes, como o NaOH, levam à formação de sais orgânicos, como o fenóxido ou fenolato de sódio, cuja reação química é representada pela reação 3, enquanto os álcoois não reagem com essa base. Como ele está comparando álcool com fenol, gente, correto, o fenol é mais ácido que o álcool, com certeza. Essa reação está perfeita e ela está verdadeira, essa afirmação 4, gente. Então há 2 falsos, 1 e 4 verdadeiras. 8. O metanol é uma alternativa como combustível para veículos automotores. Na sua combustão incompleta com oxigênio, pode-se formar metanol aldeído fórmico, de acordo com a reação 4. Sim, gente, não tem erro não, sabe? Metanol é tóxico pra caramba, né? O povo tá passando mal porque tá na cachaça, o povo tá adulterando a cachaça, mas tudo bem. O fato é que o que ele diz aqui tá verdadeiro, gente. Não tem nada de errado no que ele está falando. 16. Uma garrafa de vinho mal fechada exposta ao ar continuamente provocará a oxidação do álcool etílico presente, transformando o vinho em uma solução de ácido etanóico vinagre. A reação química que representa essa reação é dada pela reação 5. Correto, gente. Eu tenho um álcool oxidando formando ácido. Perfeito, sem discussão. De fato, só temos errado aqui, pelo que parece, a 2, né? Todas as outras estão corretas, gente. Então, fechou? Vamos para a próxima. 282. Abaixo estão representadas estruturas químicas de compostos orgânicos. Com base nas suas propriedades físico-químicas, assinale as proposições corretas. Vamos lá. Primeira afirmação, gente. As vitaminas C e E, representadas no quadro 1, são usadas no combate a resfriados e anemia. De acordo com suas estruturas e solubilidade em gorduras e em água, a vitamina C é hidrossolúvel e a vitamina E é lipossolúvel. Vamos ver? Olha só a vitamina C, gente. Lotada de hidroxila. Isso aqui faz pão hidrogênio pra caramba com água. Então, de fato, ela é hidrossolúvel, como o texto fala. E aqui, gente, nós temos uma cadeia carbônica muito comprida. Por mais que eu tenha oxigênio,
existe um pequeno caráter polar, mas a maioria da molécula aqui é apolar, gente. Por isso lipossolúvel. Então, cuidado com esses detalhes, não é uma coisa 8 ou 80, né? Sim ou não. Existe um intermeio aí da polaridade e, no caso, vitamina E é lipossolúvel sim. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Segundo, considerando o quadro 2 com relação ao ácido acetilsalicílico, componente ativo de diversos analgésicos e derivado do ácido salicílico, a solubilidade do ácido salicílico em água é maior? Vamos ver. O ácido salicílico, ácido acetilsalicílico. Olha, de fato nós temos menos cadeias carbônicas, né? Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho só esse benzeno com esses grupos aqui OHs. Por mais que aumentou o oxigênio desse lado, gente, a contribuição de carbonos pesa, sabe? Então, o ácido salicílico tem uma solubilidade maior em água sim. É uma cadeia menor com átomos de oxigênio ligados a H, que pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Então esse cara aqui realmente ele é mais solúvel em água do que o ácido acetilsalicílico. Segunda verdadeira também. Quarta. No quadro 3, tanto o ácido acético quanto o ácido trifluoracético são solúveis em meio aquoso. Tudo bem, isso é verdade. O ácido acético é mais forte que o ácido trifluoracético? Não, gente. A gente viu na aula que o efeito indutivo de elétron atraente aqui dos flúores enfraquece a ligação H+, OH, né? E esse H+, sai facinho. Então, esse ácido é mais forte. Está errado aqui essa afirmação de que o outro é mais forte. Oitavo, no quadro 4, dependendo da localização dos átomos de cloro, formam-se os compostos de clorobenzênicos representados acima. O composto 1 é apolar e o composto 2 e 3 são polares. Olha, o composto 1 é apolar, ok, eu tenho vetores de polaridade opostos, ok? 2 e 3 não têm essa mesma disposição de vetores de polaridade, portanto 2 e 3 são polares, correto. Agora, dependendo da localização dos átomos de cloro, formam-se os compostos diclorobenzênicos representados acima. Ele não me dá uma frase que seja digna de alteração, certo? Dependendo da localização dos átomos de cloro, formam-se os compostos diclorobenzênicos. Sim. Eu tenho cloro, ele é um grupo ortoparadirigeinte, então a princípio formaria, numa reação de cloração do clorobenzeno, formaria 1 e 2 com facilidade, mas não impede a formação desse 3, sabe? Então, representados acima, dependendo da localização dos átomos de cloro. Então, não está nada de errado na 4 não, gente. Nessa oitava aqui não, está tudo tranquilo. Considere os ácidos orgânicos representados no quadro 5. A ordem crescente de acidez desses compostos em meio aquoso é 2, 3, 1. Vamos ver. Então ele está falando que o 1 é mais forte, né? Vamos ver o 1. O 1, você tem um ácido benzoico com para no nitro. Depois você tem um grupo para-metil e um cara sem nada. Veja que ele está realmente fazendo uma comparação do anel benzênico, certo? Com certeza o 3 tem que estar no meio. Agora, vamos ver quem é mais forte no ácido aqui. Detalhes. O nitro, gente, tem átomos eletronegativos. Isso é elétron atraente. Ser grupo eletroatraente enfraquece a ligação do H+, ácido forte. CH3 é grupo elétron repelente. Ele doa elétrons, fortalece a ligação do H+, esse ácido é mais fraco. E esse é o intermediário. Então, do mais forte, 1, 3, 2. 1, 3, 2 vai indo crescendo aqui, ou o contrário, decrescendo. 16 está correto, gente. Né? 16 correto, 8 correto. Esse cara que estava errado, a gente viu que estava errado a história de ácido acético é mais forte, está errado. A 2 estava certa e a 1 também estava certa. Beleza? Questãozinha difícil, mas passamos. 283. Considere a transformação abaixo. Tem um X aqui, né? Que é para dar o nome desse bicho, com água,
H+, forma Y. Indique a fórmula estrutural de Y, sabendo que a reação obedece à regra de Markov-Nikov. Então é uma adição, né, gente, de água. Vamos lá. 283. Como a nossa reação é de adição, nós temos que usar a história de que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então eu teria que copiar isso aqui no caderno de resolução de respostas, CH2 mais H2O. E aí H vem no CH3, OH vai lá no outro, né, carbono, OH, CH3. E os outros CH3 estão só assistindo. Então esse é o composto Y, gente. Ele quer a fórmula estrutural, está feito. Dê o nome do grupo funcional presente na fórmula estrutural de Y. Álcool, esse é o grupo funcional. Letra C, dê o nome de acordo com o EUPAC e das regras do Sr. X. E depois dê o nome do Sr. Y. Então quem que é o X, gente? Esse cara aqui é o propeno, né? Metil propeno. E este cara é um álcool térquico-butílico, né? Ou metil propanol. No caso, 1 propanol. Perdão, 2. Não está na ponta o H, está no 2 propanol. Esses são os nomes segundo a EUPAC. Metil não precisa pôr números, gente, porque propanol não tem como ter metil se não for no meio, no 2, né? Mesma coisa aqui. Não, aqui eu posso mudar, porque a dupla pede. Então aqui eu sou obrigado a pôr 2-metilpropeno. Porque não sou obrigado não, gente. Se eu colocar nas extremidades, vai ficar com outro nome, vai virar buteno. Então, metilpropeno subentende-se realmente só isso. É ambíguo colocar o 2 no metil aqui. Porém, o ol não. Ol pode ser 1. Pode ser metil 1-propanol. É outra história. Não é ambíguo. Então, essa seria a resolução da 283, gente. Bem tranquila, não? De ácidos aqui, passou longe, né? Só se tiver uma pergunta do item E. Não tem, não. Então é isso aí, galera. Vamos para o último exercício, então. Questão 284 da FUVEST, que ninguém está vendo. Vamos tentar melhorar aqui a visualização. Ah, tem mais 2, na verdade, né? A hidrólise ácida de uma nitrila. A hidrólise ácida de uma nitrila. Deixa eu tentar ver aqui, minha gente, como é que eu vou fazer para vocês enxergarem, meu. A hidrólise ácida de uma nitrila produz um ácido carboxílico. As nitrilas podem ser preparadas pela reação de um haleto de alquila com cianeto de sódio ou pela reação de um composto carbonílico com ácido cianídrico, como ilustrado abaixo. Então veja, bromo entra ciano, do ciano vai formar ácido, certo? Cetona pode sofrer um ataque, uma reação de adição de HCN, formando esse grupo, que por outro caso pode formar depois ácido. Então a hidrólise ácida de uma nitrila, né, é esse cara aqui, ó. Essa é a nitrila, produz um ácido carboxílico. As nitrilas podem ser preparadas pela reação de um haleto de alquila com cianeto de sódio, ou pela reação de um composto carbonílico com ácido cianídrico, como ilustrado na figura. Então a sequência está de acordo com o desenho, mas está meio difícil a leitura. Essas transformações químicas foram utilizadas para preparar em laboratório ácido cítrico. E eis que temos aqui uma sequência de reações que produz o ácido cítrico. Assim sendo, dê a fórmula estrutural do ácido cítrico, do B e do A. Vamos lá, gente. Toda essa história aí dependendo de uma análise bastante interessante, hein? Então, como é que faz esse carinha aí? Detalhe você lembrar lá que quando o cianeto está com água, forma esse troço direto, certo? Rola uma reação de adição, uma tautomeria, né? Que nós vimos lá em aula, né? Só para a gente recordar. Então, uma cadeia carbônica R com C-tripla-N mais H2O vai formar um R, COH,
e uma ligação dupla NH aqui. Por tautomeria, esse composto aqui agora vai sofrer uma tautomeria em que vai ser produzido uma dupla aqui, ó, e um NH2. Numa próxima etapa, dá para fazer esse negócio aqui reagir com uma base, né? Você pode tacar aqui, na verdade, você vai tacar uma hidrólise, né? Você poderia fazer isso com alguma base forte e vai acabar formando um salzinho, né? O menos Na+, e aqui um NH3Cl, né? Na real seria interessante eu botar ácido aqui, né? HCl para protonar, isso aqui sai, tem que botar água no meio. Mas vamos apagar essa birosca aqui. O fato é que dá para você fazer uma troca, né? Você pode hidrolisar. Vai ficar mais fácil, não? Porque na hidrólise, meus caros, você consegue arrancar esse grupo amina e deixa formado, né? Digamos que um OH, né? Vai entrar lá e a nossa NH3 é formada, molécula de amônia. Essa reação, que não foi evidenciada lá na história, é o que nos indica o processo passo a passo. Você não precisa indicar tudo isso, gente. É apenas, veja que foram 2 mols de água, né? Que é o que nós tínhamos visto em aula. Agora, você pode simplesmente formular daqui para cá direto, sabe? Você não precisaria formular um troço muito complicado, não. Porque ele só quer a estrutura, gente. Ele não pede para você fazer a reação com os detalhes e mecanismos, perfeito? Então, baseado nesse carinha aqui, ó, o item A da 284 seria você pegar OH, C, CH2, CH2, aí você puxa COOH, COOH, COOH. Esse é o item A, certo? Inspirado no que a gente viu lá do outro lado. Agora, por retrossíntese, né? Vamos lá. Quem que seria o B? Né? Ele adiciona HCN. E onde que está esse HCN nessa historinha aqui, gente? Ele fala de adicionar HCN na reação com centro de sódio ou pela reação do composto carbonílico com ácido cianídrico. Composto carbonílico, carbonila com ácido cianídrico. Essa etapa aqui, gente, certo? Então eu tenho que pegar isso e fazer virar uma acetona. Arranca o cianeto, a nitrila aqui e bota dupla O, certo? Então vamos lá. No caso, eu vou pegar então apenas esse grupo aqui, ó. Se vocês tomarem nota, ó, tá vendo? Ó? Carbono OH CCN. Exatamente o que nós tínhamos visto lá, certo? É só esse pedacinho que eu vou mudar. Então vai ficar C dupla O, CH2, C tripla N. Esse aqui ainda não mexi. Perfeito? A partir disso agora, nós temos que pensar no A. É a retroanálise. O A tem cianeto de sódio. Cadê o cianeto de sódio aqui? Ele fala que aletos de alquila com cianeto de sódio vão formar esse cara, né, que é a nitrila. Então eu tenho que arrancar esse C tripla N e botar BR. Perfeito? Então vamos lá, o composto C, agora a alternativa C, é pegar esses grupos aqui e botar um BR. Vou seguir cianeto de sódio, né? Vou botar o BR, ele não dá opção. Vou seguir o exemplo dele. BR aqui, CH2, BR lá.
Então essa seria a sequência, meus caros. Aqui se adiciona cianeto de sódio e forma isso. Daqui para cá se adiciona HCN e forma esse carinha, né? Muito legal essa questão, envolve essa retroanálise, mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque o texto não é muito claro. Muito bom. 6 Gran Rio, para finalizar. O principal produto da hidrólise desse cara, né? Se você tacar água aqui, a gente viu que vai gerar um ácido, né? Se eu hidrolizo isso com muita vontade, certo? Tem que tomar esse cuidado, né? Porque você tem que jogar muitas águas. Nós vimos aqui na reação, que eu coloquei inclusive, a gente poderia usar até de referência 285 aqui, que ao adicionar água nesse grupo funcional nitrila, vai formar um composto com tautomeria, que gera uma amida, e a amida com água vai formar um ácido carboxílico de novo. Como nesse caso nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui tem esse CN, que vai virar COOH, a gente teria que desenhar essa estrutura COOH, CH3, depois mais 3 carboninhos lá, CH2, CH2, CH3. Então essa é a recordação que nós tínhamos que ter, né? De que a adição na tripla CN vai chegar até o fim ácido carboxílico. Esse cara é 1, 2, 3, 4, 5, na posição 2, 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentanóico. É o ácido 2-metil-pentanóico, que nos dá letra B para 6 Gran Rio. Questão muito específica, né? Só para a gente lembrar da teoria. Valeu, queridos. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu.